Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E olha, o tema de hoje vai dar o que falar, porque nós vamos discutir um versículo do livro de Eclesiastes. De saída, a gente precisa entender que o livro de Eclesiastes é um livro estranho. Foi escrito, segundo os eruditos, por Salomão. Salomão foi um homem riquíssimo, poderosíssimo, que viveu intensamente a vida, como ele mesmo diz no livro, mas o livro de Eclesiastes tem um tom bastante, digamos, cinza. Por isso que eu vim com o meu paletó cinza. O livro de Eclesiastes não mostra uma vida colorida, bacana, também não mostra uma vida cheia de misérias e desgraças. Ele mostra uma vida sem graça, cinza, sem gosto, sem sabor, né? Enfim, essa é a impressão que muitas vezes a gente tem de uma leitura rápida do livro de Eclesiastes. Mas esse livro está na Bíblia. E a palavra de Deus foi produzida não para nos entreter, nem para matar a nossa curiosidade sobre o passado, mas para nos habilitar para toda boa obra, nos tornando perfeitos. Assim diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo número 3, do terceiro capítulo de 2 Timóteo, versículos 16 e 17. Então, lá em Eclesiastes, que faz parte da Bíblia, a certa altura, Salomão diz assim: não sejas demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo. Por que te destruirias a ti mesmo? Eu vou confessar uma coisa aos irmãos e às irmãs. Nunca entendi esse versículo. Nunca. Como é que alguém pode ser sábio demais? Pior, como é que alguém pode ser, nesse mundo, justo demais? Sabedoria e justiça são coisas boas. Aliás, não à toa, características da essência de Deus, o Todo-Poderoso, o Todo-Justo e o Todo-Sábio. Será que há mal em sermos sábios, em sermos justos? É possível alguém fazer maldade por ser justo demais ou sábio demais? Eu não entendo esse versículo. Aliás, eu não entendo um monte de coisa em Salomão. Como eu tenho o privilégio de dirigir esse programa, peço a você a ajuda para que eu possa sair daqui hoje entendendo esse versículo que vai me ajudar a ser um servo de Deus melhor, uma pessoa melhor, um homem melhor e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu vou ter você em casa. Você também não entende o versículo? Tudo bem. Teremos dois sábios aqui no estúdio que vão nos ajudar, né? Se você tem a resposta, mande para cá. Se você não tem, preste atenção naqueles que têm. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade que tem presente para você. Vamos sorteá-lo no final dessa edição, daqui a pouquinho. Desde que você vote na enquete, você estará participando do sorteio. Votar na enquete é o seguinte: você vai ao nosso endereço eletrônico, vejamsó.com.br, e lá você tem uma enquete. Votou na enquete, você está habilitado ou habilitada ao sorteio que a gente vai fazer hoje e também do kit Jô Rezende, que a gente sorteia amanhã, tá bom? Para nos ajudar a entender esse difícil versículo das Escrituras, está conosco, com muita alegria, voltando ao Vejam Só, o pastor Michel Alex Dias da Costa. Ele é ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus em Arujá. Arujá, município da Grande São Paulo, lá no Jardim Pinheiro. Paz e graça, pastor Michel, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Boa noite, pastor Heber Cocarelli. É um prazer estar aqui para compartilharmos a palavra de Deus, entendermos mais a Bíblia Sagrada e conhecermos mais sobre o nosso Salvador. Onde fica a Igreja da Graça que o irmão pastoreia? Fica na Rua Prefeito Júlio Barbosa de Souza, número 403, município bairro Jardim Pinheiro, que é o município de Arujá. Muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado, o pastor Adolfo Kutinskas. Ele é teólogo batista e membro da Igreja Canaã, lá em São Caetano do Sul. Paz e graça, pastor. Obrigado por voltar. O senhor já esteve várias vezes no Vejam Só, né?
Paz e graça, pastor. Paz e graça. Pessoal de casa, é uma honra estar aqui de novo. E realmente o versículo é bem complicado. E eu espero que a gente possa ajudar aí as pessoas de casa a entender ele um pouquinho melhor. A Igreja Canaã em São Caetano, ela é uma igreja batista, não é isso? Não. Ela é pentecostal. Não tem uma denominação, não tem uma placa que ela segue. Mas é um ministério bem abençoador. Assim. Igreja Canaã de São Caetano, esse São Caetano. é o seu nome? Sim. Qual que é o endereço lá? Avenida Goiás, na altura do 160. Bem na entrada da cidade, né? Bem na entrada. É uma igreja bem acolhedora, um ministério bem abençoador. É uma bênção, pastor, os pastores que ministram lá. Realmente muito bom estar lá. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Assistamos agora a matéria que apresenta o tema que debateremos em seguida no Veja Só. É cumprir com as obrigações e com as relações com seus deveres. Ser justo é quando uma pessoa age de acordo com alguma regra que já foi estabelecida. Então, se ela não agir de acordo com aquilo, ela está sendo injusta. Ser sábio é agir de acordo com seus conhecimentos, com a sua cultura, de acordo com o que seus pais ensinaram. Eu acho que a gente tem que cumprir com aquilo que é certo. Aquilo que foi prometido, entendeu? Porque hoje em dia, prometer é muito fácil. Vamos ver se vai ser cumprido com a necessidade de cada um. Todos acreditam que ser justo está ligado com atitudes corretas, fazer o que é certo. Mas será que o correto tem o mesmo significado para todo mundo? Cada pessoa tem uma visão diferente do que é justiça. O que é justo para mim não precisa ser claramente justo para você. E a gente sabe que a sabedoria bem anda por esse processo. Saber distinguir o bem do mal pode ser um ato de sabedoria e de justiça. Assim como encontrar, buscar o equilíbrio em nossos julgamentos. Do aparente mal pode vir um grandioso bem. E do aparente bem pode vir um nefasto mal. Há quem diga que a maior injustiça não é um culpado inocentado, e sim um inocente culpado. Dentre as divergências de pensamento quanto ao fim da violência, por exemplo, há quem concorde que bandido bom é bandido morto. A gente sabe que olho por olho e dente por dente é uma das leis mais antigas do mundo. É a famosa lei do talhão, datada de quase 2000 anos antes de Cristo. São muitos os defensores desse tipo de punição, mas já temos mais do que comprovado que essa justiça é falha, ineficaz. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Se na verdade a justiça é sabedoria e virtude, e sabemos que o cristão tem de seguir por esse caminho, uma vez que a injustiça é ignorância, o que a Bíblia quer dizer com não sejas demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo. Isso é o que vamos discutir hoje no programa Vejam Só. Acompanhe. Bom, discutir eu não vou, eu vou descobrir, né? Porque realmente não sei o que significa esse versículo, mas eu sei quem sabe, né? E a gente vai ouvi-los na sua primeira fala agora, tá? O pastor Michel Alex Dias da Costa, ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá em Arujá, e ele vai dizer na sua primeira fala, pastor, o que esse versículo quer? Bom, para que nós possamos entender esta fala, como principalmente o que o texto está nos dizendo, nós precisamos ver o contexto da história. No versículo 15, o nosso amigo Salomão diz: a minha vida tem sido uma ilusão, mas nela tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso não sejam bons demais, nem sábios demais, porque vocês iriam se destruir. Quando Salomão ele nos dá esse entender para não sermos exageradamente sábios ou justos, ele está nos falando sobre a autojustiça que o ser humano aplica a si mesmo, achando que pelas suas obras ele é bom, achando que pelas suas obras ele sabe o que está fazendo. E quando ele fala sobre a questão da sabedoria, é aquela pessoa que acha que já sabe o suficiente para determinadas coisas, achando-se capaz e que não precisa de acréscimo algum. Muito obrigado, pastor. Pois eu tenho várias questões para fazer para o irmão, né? Veio Adolfo Kutinskas, ele é teólogo batista e é membro da Igreja Canaã
lá em São Caetano do Sul. E o senhor, pastor, como é que entende esse versículo? O que ele quer dizer? Bom, como o pastor disse, realmente é um versículo bastante complexo. Me ajudou bastante ter me aprofundado nele, né? Porque algo, eu creio que é um erro que nós cometemos muito. E eu me coloco nessa característica de cometer esse erro também. E analisando esse versículo, a primeira coisa que eu percebi que havia uma divergência de quem estava falando isso, se era Salomão ou não. Há uma divergência, ainda que a maioria diz que é Salomão que escreveu, outros dizem que não. Na minha concepção, pode até que não tenha sido Salomão, mas foi sobre Salomão. Isso para mim é indiscutível. Todo o contexto da época e da história de Salomão, nós vemos que ele era o homem que trazia as pessoas a tê-lo. Até a rainha de Sabá foi conhecê-lo, tamanha a sabedoria dele. Então, todo aquele contexto de Eclesiastes nos leva a perceber que falava-se de uma pessoa extremamente sábia. Uhum. E ele que está dizendo isso, ou seja, alguém escreveu sobre os pensamentos dele, né, que devia estar escrito em algum lugar, porque ele começa com, o primeiro versículo diz, o mestre, então ninguém se refere a si mesmo como mestre, né? Então ele escreveu, provavelmente, conhecendo algumas coisas de Salomão. E quando ele fala uma situação dessa, eu tenho que levar em consideração que ele era extremamente sábio. A questão que ficou na minha cabeça foi, de que sabedoria e de que justiça ele está se referindo? E aí eu fui me aprofundar. Quando ele usa a palavra sabedoria e justiça, eu fui procurar em vários outros versículos e dava para entender a mesma coisa. Então eu não consegui chegar num denominador comum. Ele está falando de alguma outra coisa. E aí eu fui para uma palavra anterior, demasiadamente. Essa palavra para mim foi a chave para entender esse versículo. É como se eu falasse da roupa de uma pessoa. Uma roupa demasiadamente justa, ela vai te incomodar. Não vai? Vai. Quando eu, na minha justiça e não na de Deus, utilizo de demasia justiça, eu vou incomodar essas pessoas. Um exemplo. Quando eu conheço um assunto muito bem e eu vou com a minha demasiada sabedoria a ponto de incomodar a outra pessoa, ela se sente humilhada, porque eu conheço um pouco mais, minha argumentação fica muito forte e eu acabo incomodando essa pessoa. Eu acabo menosprezando. E aí essa postura se torna arrogante. E aí completa-se o versículo. Por isso destruirá mesmo. Por isso ele faz essa pergunta. Por que você vai se destruir a ti mesmo? Porque você vai se tornar uma pessoa arrogante. Porque você quer tanto demonstrar a sua sabedoria, tanto convencer a outra pessoa de que você é extremamente justo, eu sou o perfeitinho, que você se torna arrogante. E te leva a ter essa postura. E aí outros versículos vão colaborar nessa linha de pensamento. Vão me mostrar que a maioria das pessoas religiosas, elas eram extremamente sábias, extremamente inteligentes, extremamente justas, mas no nível delas, e não na justiça de Deus. E aí eu pensei, bom, todo o Velho Testamento tem que apontar para o Novo. Se aponta para o Novo, o que o Novo me diz? O Novo me diz que o limite da minha justiça é misericórdia e graça. E aí ele aponta para Jesus Cristo. Misericórdia e graça. Como você quer andar? Justiça e sabedoria ou misericórdia e graça? Eu andei muito na justiça e sabedoria. Hoje eu sei que eu preciso de misericórdia e graça. Tá bom. Também anotei aqui algumas coisas para interrogar o irmão depois, né? Amém. E você aí de casa, o que é que pensa da interpretação desse versículo, né? Afinal de contas, está na palavra de Deus. Se está na palavra de Deus é porque é útil para todos nós. Não sejas demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo. Tá? Vamos lá para o nosso site, vejamsó.com.br, e vamos ver a nossa enquete hoje. A enquete diz assim: você entende esse versículo? Eu não. Eu não entendo, não. Espero entender até o fim do programa, mas hoje, agora, nesse momento, eu não entendo. Então a minha resposta é não. Tem aqueles que respondem sim. Você entende esse versículo? Sim ou não. Né?
no momento em que você viu a enquete, tá? Aí, votando, você vai se qualificar para os sorteios. Hoje o sorteio, o brinde é o relógio da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, mostrando que você passou da hora de se matricular na Agrade, né? Para servir a Deus. A Agrade é uma escola, tá? Tem mais de 600 filiais, uma perto de você. Para você descobrir onde ela fica, liga lá amanhã, agora não, é muito tarde, mas amanhã você liga para 0 Operadora 11 3115 0819, 31500819, fala com a Carla, com quem atender ao telefone lá, eles todos trabalham em equipe, é uma equipe muito unida, muito afinada, vai te dar todas as informações que você precisa, quais são os vários cursos que a Grade tem, endereço mais próximo da sua casa, quando é que começa a turma, está começando uma turma de curso bíblico agora, né? Enfim, pega todas as informações para você vir estudar com a gente e ser um servo ou uma serva de Deus perfeitamente habilitado para toda a boa obra, tá bom? Bom, cadê? Ah, tá aqui. Esse tema que nós estamos discutindo hoje foi sugestão de um telespectador, que é o Leonardo Lopes da Silva. Ele usou o Facebook e vai ganhar esse presentaço aqui, ó, Manual Prático de Escatologia, do Gabriel de Oliveira Porto, que é um dos debatedores do programa na área de escatologia. Obviamente, ele vem bastante aqui, né? E nos deixou o livro para ser sorteado. Então, Manual Prático de Escatologia, só que esse livro não vai ser sorteado, não. Ele vai ser dado para o Leonardo Lopes da Silva, que é o tema de hoje. Quer ganhar um presente como esse, sem sorteio? Fácil. Vai lá no facebook.com/programa Vejam Só e sugira um tema. Ou então você pode usar o Twitter, @programa Vejam Só, também é válido. Ou o próprio site, vejamsó.com.br, só que lá você tem que ir no campo sugestão de temas. Né? Tem lá uma aba, né? Sugestão de temas, clicou ali, abre um campo para você preencher e fazer a sugestão. Não é de assunto, é de tema. Tá? O tema foi pautado, você ganha o presente. Tá bom? Muito bem. Então, parabéns, Leonardo. Obrigado pela sua colaboração. Tá? Vamos lá. Pastor Michel Alex Dias Acosta é ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus. Pastor, o senhor falou em arrogância, né? Mas pessoa sábia ou justa jamais será arrogante. Então, nós devemos primeiramente, devo agradecer até a oportunidade de estar debatendo esse assunto, porque esse texto, infelizmente, muitas vezes é utilizado para justificar pecados e até mesmo heresias, né? Não seja demasiadamente justo, então a Bíblia passa um pano nisso, naquilo. Tem muita gente que acaba se aproveitando desse texto. Mas quando eu me digo sobre arrogância, é o seguinte: nós devemos entender que há dois tipos de justiça: a justiça do homem e a justiça de Deus. E cada ser humano estabelece para si um padrão de justiça. O que ele julga ser correto, aquilo que ele julga que seja o certo, como foi dito na matéria que abriu o debate, né? Que há pessoas que acham que bandido bom é bandido morto. Tem cristãos que são a favor do aborto, aqueles que são a favor da pena de morte no nosso país. O padrão de justiça, ele diz que isso é correto. Mas eu tenho que ver o que a Bíblia diz. Eu tenho que ver o que a palavra do Senhor ela me garante. Quando Salomão disse não seja demasiadamente justo, está se referindo àquelas pessoas que estabeleceram para si um padrão de justiça tão alto aos olhos dela, tão profundo aos olhos dela, tão completo, que ela acha que qualquer coisa que venha externa não vai alterar, não vai acrescentar em nada, e ela renega aquilo. Se você for ler, por exemplo, a história do Jó, você vê que ele é questionado pelos seus 3 amigos. E quando termina o último capítulo de Jó, Deus fala: vocês falaram coisas sobre o meu Jó, mas não falaram o que é justo de mim, como ele falou. No padrão de justiça dos amigos de Jó, o que eles estavam falando tinha todo sentido. Nós vemos ali palavras de sabedoria saindo da boca deles, mas justificou a Deus como Jó fez? Uhum.
mas falou de Deus como Jó falou, exaltou realmente a soberania de Deus como Jó fez. Então, quando você considera o padrão de justiça humano que cada um coloca sobre si e você o submete à justiça de Deus, você percebe que nós não somos tão justos quanto batemos o peito e falamos, eu sou. O melhor exemplo disso é aquele texto falado em Lucas 18, do versículo 9 a 14, na qual a Bíblia nos fala sobre a parábola de Jesus, do fariseu e o publicano. Um chega e fala, Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele pecador, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu sou isso e aquilo e dou as minhas esmolas. Para ele, a justiça dele era ótima. Ele parecia um homem puro aos olhos de Deus. Mas o que Jesus completa dizendo? Eu digo a vocês que aquele publicano saiu justificado e o outro não. Bom, você ouviu aí as explicações do pastor Michel, da Igreja da Graça, lá de Arujá. Pastor Adolfo, por acaso seria errado buscar sabedoria e justiça? Não, não é errado. Então, como é que o versículo diz, não seja sábio, não sejas justo? Não. Está na Bíblia. Não, o versículo não diz isso. Isso. Não, ele diz não seja demasiadamente. É diferente de não ser sábio ou não ser justo. É possível ser demasiadamente justo? É possível, é possível. É possível exatamente na mesma linha. Ainda que o pastor ache que a gente tenha conversado fora do programa, nós não conversamos, mas alinhamos o mesmo pensamento. É possível e que nos leva à arrogância. Quando você acredita que você é sábio ou que você conhece aquilo de tal forma, inclusive o próprio versículo está dizendo isso, a palavra antes disso, da sabedoria e da justiça em hebraico, ela identifica exatamente isso na tradução. Ser acima dos outros, querer ser além do que você realmente é. Essa palavra em hebraico era rabá, não sei se a pronúncia está correta, que eu não falo hebraico, mas é tornar-se grande. E a outra palavra para é superioridade. Então, as duas palavras no hebraico usadas antes de justiça e sabedoria são essas duas palavras, que é se sentir superior aos outros. Assim como ele usou o exemplo de Lucas, tem um outro exemplo também em que Jesus critica os sábios da época, dizendo que eles usavam as suas vestes longas, os seus filactérios, que é aquela bolsinha de carregar, é uma pochete daquela época lá, para carregar os versículos, para mostrar para os outros que eles eram os entendidos, que eles eram aquelas pessoas sábias, né? O que é isso, na verdade? A leitura disso é uma arrogância, né? Não tem como ser de outra maneira. E aí ele quer ser acima daquilo que ele é, muito longe da sabedoria de Deus. E pensando em quem escreveu isso, em quem passou essa informação, que seria Salomão, ele é uma pessoa que oscilou muito. Ele entende muito bem o que ele fez. E ele conclui lá no próprio Eclesiastes que, final de tudo isso que eu passei, muita sabedoria que eu consegui, Deus deu tudo para ele. Ele teve experiências fenomenais. Final de tudo teme a Deus. Então toda a sabedoria se resumiu em temer a Deus. Ou seja, todo o conhecimento dele, pessoas que viam... Nossa, Salomão sabe sobre todas as coisas. A rainha de Sabá ficou impressionada com o conhecimento dele. Não serve de nada. De nada a nossa sabedoria. Bom, tudo bem. Depois, no próximo bloco, eu vou querer entender isso melhor, tá? Eu não consigo entender como é que buscar sabedoria, buscar justiça pode levar à arrogância se você faz isso para ser uma pessoa melhor, né? Ninguém quer ser sábio para ser pior. Ninguém quer ser justo para ser ruim. Bom. Mas antes de sair para o intervalo, queria mandar um ósculo santo muito especial para o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior. Ele é o diretor do Seminário José Manuel da Conceição, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, que faz aniversário de organização. Estarei lá na igreja de Vila Guarani nesse domingo, no culto da noite, né? Então, ósculo santo para todos os membros aí da Vila Guarani, no Jabaquara, e também para o reverendo Ageu. Muito obrigado pelo convite e por sempre atender aos nossos convites e estar aqui no debate, né? A gente está indo para o intervalo, voltamos já com a continuação do Vejam Só.
Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e dizendo, esse é o momento legal do programa. Por quê? Vamos ver você, né? É o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. A primeira foto de hoje vem lá de Montes Claros, nas Minas Gerais. E olha só, é a Ana Lúcia e o Espuleta que está assistindo ao programa, né? O Espuleta nem tanto. E quem bateu a foto foi o Rodrigo, né? Que não apareceu na foto, tadinho do Rodrigo. É o pai da Ana Lúcia e vovô do Espuleta. Acho que é a primeira vez que aparece cachorro aqui, né? Mas enfim, pelo menos com o nome. Né? De Nova Campina, em São Paulo, Débora Gutierrez. Está aí, Débora. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você, um ósculo santo. Lá de Olinda, cidade linda de Pernambuco, Diego e Céu. Olha outro cachorro aí. Só que ele se chama Céu. O que? É a? Mas Céu é um substantivo masculino. Bom, Diego e Céu estão assistindo ao programa, tá? Parece que o Céu seria uma cadela. Vamos lá. De Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, Gabriel Pinheiro de Deus. Né? Valeu, Gabriel. Obrigado pela sua audiência. Um ósculo santo é grande, né? Tem bastante audiência em Campo Grande. Uma vez eu fui a Campo Grande dirigir um debate entre candidatos a governador do estado. Foi muito legal lá, né? Na emissora aberta lá. O Jairo de Lima Alves, a Luzimar Belmont e a Luísa são de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. E o Jairo, participa quase toda noite aqui no Vejam Só, mandando os comentários dele no site, né? Jairo de Lima Alves, prazer em conhecer você. A Luzimar e a Luísa é a neta do Jairo. Deus abençoe vocês. E também, obviamente, da Luzimar, né? Valeu. Assistir ao Vejam Só com o vovô e com a vovó deve ser legal, hein? O duro é quando ela tem uma posição e eles outra, né? De Manaus, capital do Amazonas, Leonardo, Lucas, Anabela e a Leomara de... Então vamos lá, o Leonardo, deve ser o sujeito que bateu a foto, né? O Lucas, aquele de vermelho, boné amarelo, Anabela e a Leomara de Souza. Valeu, a família todinha assistindo ao Vejam Só, que maravilha. Muito obrigado, viu? Eles moram em Manaus, no Amazonas. E a última foto vem de Natal, no Rio Grande do Norte, Rodrigo Oliveira. Valeu, Rodrigo, que Deus te abençoe. E você, já fez o seu selfie? Então faz do jeito que você quiser. Ponha na foto todo mundo que assiste ao Vejam Só na sua companhia e poste no facebook.com/programa Vejam Só, que no fim do ano tem um sorteio aí para todo mundo que participar, tá? Só mandar para nós aqui pelo Facebook. Muito bem. O tema de hoje é o que a Bíblia quer dizer com não sejas demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo. O pastor Michel Alex Dias é ministro da Igreja da Graça e ele falou que muitas vezes a gente entende esse versículo errado. Pastor Michel, então eu estou enfrentando uma dificuldade lá na minha igreja, tal, estou pregando o evangelho, as almas estão sendo ganhas, estão sendo salvas, mas a gente não consegue andar direitinho, né? Do jeito que a prefeitura exige e tal. Aí, se eu der uma quebradinha de galho lá, eu posso usar esse versículo como, né, ó, eu vou ser demasiado, eu vou fechar a igreja? Não pode, né? E aí? Exatamente. Por isso que é tão importante nós debatermos esse assunto. Confesso que quando fui chamado para falar sobre ele, fiquei muito estimulado, porque as pessoas muitas vezes distorcem textos isolados da Bíblia, não pegam o seu contexto, o que o autor quis dizer, a que situação ele quis se referir, e distorce aquilo, pinça aquilo que lhe é interessante e usa como bem quer. A Bíblia diz claramente que o justo, ele deve se justificar mais. Nós perguntamos, mas espera aí, o Salomão não acabou de dizer, nós estamos debatendo, que o justo, ele não pode ser demasiadamente justo? Só que aí nós encontramos esse texto em Romanos, na qual o apóstolo Paulo ele define de melhor maneira possível sobre esse assunto. Ele diz aqui no capítulo 10 de Romanos, no verso 3, eu estou lendo aqui na linguagem de hoje, diz assim, falando sobre os judeus que rejeitaram a Cristo.
pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitam o modo de Deus de aceitar as pessoas, porque com Cristo chegou o fim da lei, e assim os que creem são aceitos por Deus. O que o apóstolo Paulo se refere? Os judeus, apesar de terem ouvido e visto tudo que Jesus ensinou e realizou, eles não se submeteram à nova mensagem, ao evangelho dado por Cristo. Ainda continuavam crendo no ritualismo da lei. Eles se baseavam justos, baseado nos jejuns, baseado nas ofertas, baseado nos sacrifícios, baseado em todo aquele complemento que Moisés deixou para o povo. Então eles não criam que Jesus trazia a mensagem de Deus, que Jesus era o Cristo, porque na concepção deles, a justiça deixada pela lei era suficiente para salvá-los. O senhor deu exemplo aí da questão do problema na igreja. Independente do que a minha vontade diga, não, mas vai atrapalhar a igreja aqui, vai atrapalhar a igreja ali, não vai dar problema. Mas espera aí, o que a Bíblia diz? Que o justo deve se justificar. Ou seja, Deus, tua palavra está dizendo que aqui nessa terra eu estou debaixo da autoridade dos homens, eu vou segui-la. Veio Jesus e disse, aqui é a nova autoridade dos homens, a palavra de Deus, é a mensagem do evangelho que vai mudar vocês. É isso que eu tenho que seguir. Nós estamos vivendo um tempo em que o evangelho está a pessoas que outrora não alcançaria, mas justamente aumenta a nossa responsabilidade de dar às pessoas a compreensão seguinte: você é salvo pela palavra de Deus, pela sua fé em Cristo Jesus. Só que essa fé exige uma responsabilidade da sua parte, exige o conhecimento de Deus, exige a todo dia você se submeter àquilo que Deus fala, àquilo que Deus diz. Há pessoas que ainda estão resistindo a Cristo por basearem-se: eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Foi o que os romanos fariam, os judeus fizeram, foi o que os fariseus no tempo de Jesus fizeram, e é isso que o Salomão está dizendo. Não vai nesse embalo não, meu amigo. Você está certo de que tudo vale, tudo está bom. Não, o que manda é a Escritura Sagrada. Bom, tá, depois a gente volta a essa questão. Pastor Adolfo Kutinskas, deixa eu perguntar para o senhor. No bloco anterior, o irmão, durante seu arrazoado, contrastou sabedoria e justiça com misericórdia e graça. Dizendo assim, é melhor a gente viver com misericórdia e graça do que com sabedoria e justiça. Por que as coisas são excludentes? Não dá para ter as quatro? Dá, mas não no versículo que nós estamos analisando. Por quê? Porque nós estamos usando um versículo que está dizendo demasiadamente nos dois itens, tanto para a sabedoria como para a justiça. Se eu pensar no que Salomão pediu para Deus, quando ele era jovenzinho e ia assumir o reinado dele, ele pediu uma justiça. Se eu olhar a palavra em hebraico lá, é uma justiça espiritual, uma sabedoria espiritual. Sim. E Deus dá para ele, numa outra palavra até, muita sabedoria e muita justiça. De conhecimento no coração, de prudência, de equilíbrio das coisas e não de extremidade. Esse é o extremo problema. Eu vou fazer uma ilustração num contexto da nossa vida que todos se encaixam. O senhor é um responsável pelo programa. Temos aqui câmeras trabalhando, várias pessoas trabalhando. E aí eles ganham um salário. Vou dar um exemplo qualquer, tá? R$1.000. Ele já está aqui com o senhor há 8 anos trabalhando. E aí o senhor precisa de mais um câmera e contrata um câmera novo. Esse câmera novo entra para trabalhar aqui e o senhor contrata ele também por R$1.000. Esse câmera que já está aqui há 8 anos, a maioria dos profissionais se sente indignado. Porque eu não fui valorizado, porque eu vou procurar... Normalmente nas empresas isso acontece. Nós temos uma passagem lá em Mateus que relata a mesmíssima coisa. Mateus fala, numa parábola que Jesus conta, de que o dono da vinha saiu para contratar pessoas, trabalhadores eles chamam, né? E até que o último trabalha pouquíssimo tempo. E ele já faz de propósito. Começa a pagar pelos últimos. E esses últimos ganham a mesma coisa do primeiro que trabalhou o dia inteiro. Qual a sensação dessa pessoa? Injustiça. De injustiça. Claro.
é injusto? Não, Jesus falou que ele pagou o que foi acertado. O que é combinado não é caro, né? Está lá. O filho pródigo, quando volta para casa, o que ele merecia? Uma surra. O filho que não fugiu ficou indignado. O pai está sendo injusto? Mas... O que o irmão passou. O rei, eu devia para o senhor aqui 10 milhões. Pastor, me dá mais um tempo, me perdoa essa dívida, me dá... Tá bom, Adolfo. Deixa você vir aqui mais 3 programas, tá pago os 10 milhões. Que bom que fosse assim. Tá bom, pode vir. Eu perdoo sua dívida. Eu encontro o pastor Michel na rua, que me devia R$1.000. Ô Michel, tem que me pagar. E naquela época, o rei poderia vender a minha família para pagar a dívida. Olha que loucura. E o senhor me perdoou. Michel, quero nem saber. Ou você me paga, ou meus capangas vão te dar uma surra e vão te prender. Não quero... E aí todo mundo que estava vendo aqui, indignado. Como você faz isso? Você acabou de perdoar 10 milhões. Era incorreto eu cobrar a dívida dele? Não. Era injusto? Ele não me devia? Devia. Mas eu não estou sendo extremamente justo? Tá. Bom, E o senhor não foi extremamente cordioso? Eu prefiro a ao misericórdia. perdoar a dívida. O que aconteceu comigo quando eu encontrei com o senhor de novo? Foi preso. Tá bom. Esse é o versículo. Vamos lá, vamos ver o que diz o nosso internauta. O Walter Cardoso, que mora em Carapicuíba, diz assim: em linhas gerais, o conceito estabelecido na prática referente aos relacionamentos humanos mostra, na sua grande maioria, que o homem é o resultado do meio em que ele vive. Portanto, um sábio, estando no meio de tolos, seria visto pelos tolos como sendo ele o tolo, pois a fala de um sábio necessita de ouvidos sábios para que o mesmo seja compreendido. Pois não há afinidade entre um sábio e uma maioria de tolos. Portanto, ser demasiadamente sábio só traria sofrimentos e perseguições ao sábio, se este estivesse convivendo no meio de tolos. De tal modo acontece ao demasiadamente justo. Pois estamos em uma sociedade corrupta e tola, ser diferente disto poderia trazer grandes conflitos. Talvez tenha sido esse o alerta que o escritor de Eclesiastes 7,16 quis abordar, mostrando cautela aos sábios. Pastor Michel, aqui no Brasil, a gente escuta muito isso. Todo mundo faz, todo mundo rouba, se for do governo, não sei o quê. O famoso jeitinho brasileiro. Não, até a gente vai fazer um tema aqui sobre corrupção, né? A maioria do povo brasileiro não se permitiria corromper caso tivesse chance. Vamos discutir isso aqui. O caráter do brasileiro, né? Vai ser em setembro. Agora, a questão é, o fulano foi eleito e pegou dinheiro, mas todo mundo faz, né, e tal, não sei o quê. A gente não pode usar esse versículo para dizer, olha, não queira ser muito diferente dos outros, faça o que os outros fazem também. Não, mas infelizmente isso tem sido muito utilizado para as pessoas, já que certos indivíduos fazem, logo eu também posso fazer. Só que aí vamos entrar no que a Bíblia diz sobre o pecado que Davi cometeu. Ele cometeu um adultério e ainda encomendou a morte do esposo da mulher com que ele se adulterou. Ele pecou, aparentemente, o rei fez. Então vamos fazer também. Só que o mesmo Davi que fez recebeu a justiça de Deus. O que nós precisamos compreender é que o padrão de justiça de Deus, ele excede qualquer entendimento humano. O exemplo que o amado irmão Rodolfo deu foi perfeito para exemplificar isso. Nós estabelecemos um padrão de justiça na qual dizemos assim, se ele pode, eu também posso. Afinal, não tem problema nenhum. Olha, Davi fez e também eu posso. O Salomão, no final da vida, trouxe idolatria para Israel. Então, se o rei está fazendo, eu também posso fazer. Só que aí entra a questão do Espírito Santo que Jesus, ele vos ensinará toda a verdade. O ser humano, ele só erra baseado na sua justiça, na sua autojustiça, se quiser. Porque nós temos à nossa disposição a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que vai testificar as obras de um filho de Deus de verdade. Falamos sobre a corrupção. O Brasil é um país de corrupção porque tem pequenos corruptores. Eu fiquei tão triste quando
assumi a liderança da igreja onde estou atualmente, há 2 anos e meio atrás, e passando pela feira do bairro, eu encontro produtos evangélicos vendidos ali de modo à riveria, né, na irregularidade. Aí eu fiquei perguntando a mim mesmo, se tem quem vende, não será porque tem muitos cristãos que compram? Claro. E se eles compram, por que compram se a Bíblia diz que ai daquele que usa do fruto do seu irmão sem paga? Então, essas autojustiças, mas não tem nada a ver. Já ouvi dizer uma música assim, tem nada mal, e tá coisinha que faz crente se dar mal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como é que é a música? Tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Emílio Lourenço de Carvalho mora na capital do Rio. Graça e paz, esse livro Eclesiastes, em princípio, demonstra, no final da vida do autor Salomão, a futilidade ou vaidade da vida sem Deus. Veja bem, o livro começa com Salomão imensamente rico e poderoso, tentando achar sentido e alegria sem Deus. Começando a perguntar, que proveitei o homem de todo o seu trabalho? E depois o sol, isto é, na terra, depois reavalia a felicidade e a satisfação. Inicialmente procura na natureza e na ciência, na sabedoria e na erudição em vão. Vem para grandes construções, arrojadas, propriedades, servos, bens, fama e grandeza, etc. Depois chegou à conclusão que tudo fez, nada aproveitou debaixo do sol, que é a terra. Né? Chega à conclusão que tudo, a única satisfação verdadeira vem do temor de Deus e da obediência a seus mandamentos, pois Deus julgará todas as obras. Tá bom, Emílio, mas onde é que entra aqui a questão da justiça e da sabedoria em excesso? Sandro, de São Paulo, esse texto de Eclesiastes 7,16 significa que não devemos ser ingênuos diante da astúcia dos inimigos, isto é, não nos entregarmos de bandeja. Não nos entregarmos de bandeja à crueldade deles. O Senhor nos deixou esse aviso em Mateus 10,16. Sejam prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Na luta contra políticos, religiosos, jornalistas, oportunistas, devemos estar alertas sempre, como no suposto caso da pedrada na jovem pagã. Ver Atos 16:37. Bom, a questão é... segundo Sandro, é para nós não nos entregarmos de bandeja à crueldade dos inimigos, dos nossos inimigos. Eu realmente não consigo entender. Você vê alguma coisa, alguma conexão com o texto de Eclesiastes? Eu acho que no texto exatamente não, mas no coração dele eu estou vendo o que está lá em Mateus 7. Cuidado com que a medida que você medir, vão te medir. Então tem que tomar muito cuidado com a forma que ele está querendo interpretar as coisas. Devo ser prudente como as pombas, como a serpente. Peraí, cuidado, né? Porque do jeito que você está medindo as coisas, vão te medir. Então é esse peso, essa medida que você quer para os outros, você quer para você? Será que se você estivesse na posição do outro, se colocar na situação de empatia, você gostaria que fizessem aquilo para você? Cadê a justiça? Paulo Roberto Moraes de Arruda, ele mora em Serquilho, São Paulo. A meu modo de ver, primeiramente, eu não sei exatamente o que quer dizer esse versículo, mas entendo que a Bíblia não aprova essas pessoas que são muito senhoras de si mesmas, querem ser donas da verdade. Não vou citar o nome, mas eu tinha uma certa aproximação com umas pessoas que ficava difícil interagir com elas. A gente tinha que escolher palavras, pois tudo que se falava vinha uma explicação técnica profunda que a gente via que não era nada daquilo. Então é preciso ter sabedoria quando se quer externar um pensamento e não querer dominar todos os assuntos, pois o único dono da verdade é a palavra de Deus. Aquela sim é incontestável. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para o pastor Paulo, esse versículo é um alerta contra a vaidade, né? Exatamente. A vaidade, ela nunca fez bem para o ser humano. A gente que, certa vez eu li um estudo sobre o livro de Eclesiastes, na qual Orlando Boyer, que foi um grande teólogo, ele diz assim, Cantares foi o livro da sua mocidade, de Salomão. Provérbios, da sua maturidade como homem. E Eclesiastes, um apanhado na sua velhice, logo depois dele ter passado por aquela crise espiritual.
Uma vez com Deus, outra vez com os ídolos. E é interessante que ele diz para nós o seguinte, que o Salomão naquele momento, ele está um tanto que depressivo, como o senhor falou no início, meio cinzento, a vida meio confusa. Ele viveu todas as experiências possíveis, no entanto não sentiu prazer em nenhuma delas. Todos os bens materiais que ele teve não produziu nada nele. E nesse meio tempo, a vaidade caminhou com Salomão durante certos momentos, dando a ele a autonomia de se achar que estava acima da palavra de Deus, acima dos desígnios que Deus esperava dele, como também um servo do Senhor. E Salomão, ele fala, olha, eu fiz um apanhado de tudo isso. A vaidade, ela só corrompe o ser humano. Tanto é que se nós pegarmos esse texto de novo, vamos lá de novo, Eclesiastes, capítulo 7, ele diz assim, no versículo anterior, o seguinte, a minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Ou seja, ele diz, eu fiz tudo que fiz, vivi tanta coisa, provei de tanta coisa, mas eu percebi que isso tudo foi apenas vaidade para mim. Não me completou, não me saciou. As pessoas más continuam sendo más, as pessoas boas continuam sendo boas. Por isso ele faz essa afirmação. Quer saber? Chega de ser justo aos meus olhos, chega de achar que eu sei demais, chega de achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, chega de vaidade. É melhor eu viver a verdade e, como disse o nosso amigo, que ele encerra o livro de Eclesiastes, temer a Deus e fazer minha parte. Bom, daqui a pouco a gente vai continuar com esse debate, né? Mas deixa eu falar para você uma novidade aí tecnológica. Você que gosta do Ministério do Missionário R.R. Soares, agora você tem aí uma possibilidade muito legal. Existe um aplicativo que você põe no celular ou no tablet, e toda vez que o missionário for fazer uma palavra, ele tem feito isso várias vezes por dia, né? Você acompanha em tempo real, ao vivo, ele falando, a imagem e o som, ele vai falar, né? Vai dar uma palavra, vai dar um depoimento, vai visitar alguém, enfim. Ao longo do dia o missionário faz muito isso. O aplicativo chama-se Periscope, né? Periscope. E para você ter o missionário lá, você baixa o aplicativo e depois você vai no Periscope, de endereço Periscope, @RR Soares, tudo junto, RR Soares, _, tá? Tá aí na tela para você, Periscope, @RR Soares, _. Pronto. Você fez isso, você vai poder assistir ao missionário falando várias vezes por dia em tempo real. Quando você assistir, não é a gravação, é ele falando na hora, né? Instantaneamente, como se fosse um WhatsApp de vídeo, né? Muito, muito bacana. É uma novidade e está aí para você, de graça, não custa nadinha. É só você pegar o celular e baixar o Periscope e depois escrever Periscope @RR Soares _. Bom, vamos pro intervalo, a gente já volta já com o Vejam Só. Muito bem, obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse aqui é o programa Vejam Só. Eu sou Heber Cocarelli e quem gosta do trabalho da gente, convido para conhecer o blog, né? É um blog pequeno, novo, mas que a gente vai pondo as coisas aí na medida do possível, né? hebercocarelli.blogspot.com.br. Tá aí o blog. Tem mensagens, sermões em forma de áudio, não é vídeo, é áudio. Tem artigos e ensaios escritos só texto e tem alguns poucos vídeos. É que o sujeito que me gravava com as minhas opiniões, ele entrou em greve, né? Ele não se conforma com o salário de R$12.500 que eu pago para ele toda semana, né? Então, ele parou de me gravar. Mas ele vai voltar a gravar, porque a tia dele está voltando dos Estados Unidos e vai pegar ele de jeito. Então, breve, vamos ter outros vídeos aí. Bom, eu não posso falar muito, porque eu também estou devendo um artigo sobre suicídio aí, não termino. Então, estou em dívida também. Mas, olha, se você puser seu comentário lá, terei prazer em ler, tá bom? E participando do Vejam Só, você concorre a presentes.
Hoje eu vou sortear o presente da grade, mas amanhã, participando hoje, você continua concorrendo ao kit da Jô Rezende. É bom, dá uma olhada. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte, por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu, Jô. E quando você for, ó, pede para Jô esse livro aqui, ó, Spa em Casa, um dia de beleza no conforto do seu lar. É um livro de receitas, a própria Jô escreveu, né, com a Beth, e aqui você tem receitas para fazer produtos de beleza com o que você tem na despensa da sua casa. É uma maravilha, tá? Então, usando as coisas, frutas, legumes, verduras, usando produtos de limpeza, coisas que você tem na despensa da sua casa, você vai fazer um monte de coisas para beleza, principalmente da pele e tudo mais, tá bom? Tá aqui, ó, Spa em Casa, um livro da Jô com a Beth, é só você pedir para ela já faz um autógrafo e tal, aí você já leva junto com os produtos da Jô, tá bom? Quem for sorteado também ganha o livro. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, antes de continuar lendo as mensagens aqui. No próprio livro de Eclesiastes, Salomão diz assim, eu não lembro aonde, mas ele fala mais ou menos assim, não há limite para se escrever livros e o muito estudar é enfado da carne. O versículo predileto dos estudantes preguiçosos. Né? Não há limite para se escrever livros e o muito estudar é enfado da carne. Tem a ver com o texto que nós estamos discutindo hoje sobre ser demasiadamente sábio e demasiadamente justo? Posso até entender que tem a ver com o livro de Eclesiastes inteiro, na verdade, porque ele fica os dois parâmetros o tempo todo, né? Um momento em que ele está dando importância demais às coisas do mundo, da carne, e um momento em que ele deveria dar atenção às coisas de Deus. E aí ele chega a concluir que deveria ter dado atenção às coisas de Deus. Mas ele em nenhum momento menospreza as coisas da vida. Ele só diz que o exagerar dessas coisas é que é o problema. Ou seja, estudei demais, ele conhecia muita coisa, ele já estava cansado. Para que me serviu tudo isso? Se eu conseguir me desviar com tanto conhecimento, valia a pena eu ter dado mais atenção às coisas de Deus. Só me trouxe enfado ter tanto conhecimento e não saber utilizá-lo, das coisas do mundo. E das coisas espirituais que ele deveria ter se aproximado, ele acabou se distanciando. É assim também, pastor? Eu entendo um pouco diferente, não muito diferente do que o Amado expôs. Eu entendo o seguinte, o melhor exemplo para entender o que o senhor acabou de falar, esse texto, com o texto debatido hoje, é os ateus. Você conhece alguém que manja mais de Bíblia do que um ateu? Que estuda a parte filosófica, a parte científica. No entanto, como todas as questões que eles tentam responder, eles estão sempre em dúvida. Eles aprendem tanto, são tão cheios de conhecimento, tão uma bagagem teológica tremenda, mas ainda assim não descobriu quem provocou tudo isso, que foi Deus. O que o nosso amigo El Salomão ele diz? Eu digo amigo porque serviu a Deus, nós somos servos de Deus, então somos todos amigos.
que tudo isso, não adianta você fazer um apanhado geral da vida, se dedicar tanto ao conhecimento humano, se o conhecimento divino fica de lado. Você vai trazer enfado, você vai trazer desgaste para sua mente, você vai até se desgastar emocionalmente e a realização espiritual não será adquirida. Jesus, ele quebra qualquer pessoa que se acha justa, que se acha sábio demais aos seus olhos, com aquela mais simples declaração: bem-aventurado vocês, pobres de espírito, porque de vocês é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer? Toda a riqueza de conhecimento, toda a riqueza de justiça, toda a riqueza teológica, toda a riqueza científica, toda a riqueza de alma não são suficientes para suprir a pobreza espiritual do ser humano. Esses ambos textos se completam por quê? Porque tudo aqui que o Salomão ele aborda foi o que ele adquiriu com a sua alma, mas espiritualmente ele se sentia cada vez mais vazio. Porque a vida do ser humano, ela se difere da vida do ser humano racionalmente. Aqui está você como espírito, aqui está você como indivíduo. O seu espírito te liga a Deus e a sua alma te liga às coisas desse mundo. A alma pode até estar preenchida, mas se o espírito estiver vazio, você vai só ter um acúmulo de enfados. Bom, vamos lá. Agora a mensagem vem lá das Minas Gerais, o André Vincent, que mora em Alfenas. A temperança é a virtude apaziguadora dos impulsos, que leva o homem a supervalorizar seus conceitos gerados pelo egocentrismo de seus julgamentos, achando-se acima da verdade, o que o levará, sem dúvida, à sua perdição. Temperança é equilíbrio, né? Sim. Marcos Raul, de Brasília, Distrito Federal. As respostas para as nossas dúvidas encontramos na própria palavra de Deus, ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. No texto em questão, a resposta está em Provérbios 3,7, que diz: não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Daí entendemos que não devemos ser sábios de acordo com os nossos pensamentos, obras nem conhecimentos, mas de acordo com os olhos de Deus. A verdadeira sabedoria e a verdadeira justiça só provém de Deus. A compreensão da palavra de Deus é uma dádiva de Deus através do Espírito Santo. Sem a sabedoria de Deus, o homem interpreta erroneamente as Escrituras e se corrompe. Graça e paz, Marcos Raul, teólogo e policial civil no Distrito Federal. Luiz Carlos, lá da Praia Grande, litoral paulista. Existe o dia bom e o dia mau, tanto para os justos como para os ímpios. Entendo que, mesmo sendo demasiadamente sábio, esses passarão pelo dia mau também, porém receberão escape, pois foi Deus que fez isso, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Se alguém se considera muito sábio ou justo, isso se contrapõe com o que a Bíblia diz em algumas passagens, que não há um justo sequer, não há quem peque, não há quem não peque. Nesse caso, esse demasiado justo ou sábio estaria indo contra as Escrituras Sagradas, cometendo pecado consciente, que é pior. Pastor Edson Gomes da Silva, ele mora em Mesquita, no Rio de Janeiro. O que a Bíblia Sagrada quer dizer é que o cristão deve ser equilibrado. Isto é, nem de mais, nem tão pouco. Então, bom, há anos atrás, ouvi de um superior hierárquico em que o soldado não pode ser zeloso demais, nem relaxado demais, porque, de uma ou de outra forma, chamará a atenção de toda a unidade, sempre um alvo para os superiores e subordinados. Jesus Cristo sempre se apresentava no meio. Sei lá, será? Não? Não é bem isso, não. Não? Se a gente ler Marcos 3, a gente vai ver que está diferente esse texto aí. Por quê? Porque nós vemos claramente que Jesus ele chegava, Marcos 3 fala sobre a cura do homem da mão mirrada, né? Jesus ele se aproxima e leva aquele cidadão juntamente com ele para o meio e ele realiza o milagre. E devolve a ele a mão ressequida. Se você for ver, Jesus, ele, em Mateus 11, 28, ele diz, versículo 29, aprendam de mim que sou manso e humilde. Humilde também pode ser traduzido como simples de coração.
Jesus, ele sempre surpreendia os teólogos da sua geração, os entendedores da Bíblia da sua geração, porque eles traziam toda uma carga de conhecimento humano. E Jesus, com uma palavra, apresentava uma de conhecimento divino. O melhor exemplo disso foi quando ele liberou perdão para aquela mulher que tinha cometido adultério. Pela lei de Moisés, a justiça de Moisés, a justiça da lei, ela não teria que ser apedrejada? O que Jesus fez? Tem que ser mesmo. Mas se alguém aqui ninguém pecou, atire a primeira pedra. Qual justiça prevaleceu? A da lei ou a divina? Misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Tá bom. Vamos ver o que a nossa repórter apurou quando fez a pergunta, tema de hoje. O que a Bíblia quer dizer, na visão do Senhor, com não sejas demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo? Eu creio que, por essa passagem, é claro que sempre tem um contexto em relação a esse versículo, mas vamos ser um pouco direto em relação ao que está dizendo. Não seja demasiadamente sábio, é que, de repente, muitas pessoas se acham sábios em relação a que tem mais sabedoria do que algumas outras pessoas. E, de repente, não é assim. Então, Deus nos dá uma certa sabedoria e nós temos que saber até onde nós podemos chegar. Não seja demasiadamente justo, a mesma coisa. Para mim, quem é justo é Deus. E a Bíblia fala que a justiça vem dele. E muitas vezes nós queremos ser justos e fazer justiça da nossa maneira, no nosso pensamento. E nós temos que ser justos em relação à palavra. Aquilo que o Senhor tem escrito e nos ensinado através da palavra. É assim, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Né? Acho que já parte desse princípio. Se a gente segue Jesus e segue os caminhos dele, você não pode nem partir tanto para um lado nem para o outro. Acho que o meio termo é bom para qualquer situação. Então, assim, seguir a justiça demasiadamente justo, você acaba sendo injusto. Né? E de Deus é mais voltada para o perdão. Então, assim, se você quer ser justo, põe na balança, né? Acho que o perdão entra muito na justiça de Deus. Em relação a isso, muitas vezes, o justo mesmo é só Deus, né? É só Deus que é justo, é só Deus que é perfeito. Tem muita gente, sim, que age com falta de justiça. Como eu posso dizer? Eles fazem escolha de pessoas. Então, isso é uma coisa que é muito elevante, uma coisa muito, não dá para você distinguir numa só palavra, não dá para distinguir num só jeito. Eu ainda fico com a humildade. A humildade sempre abre portas, né? E assim, de tudo que a Bíblia fala, ela revela o coração de Deus. E a maior revelação do coração de Deus é o próprio Jesus, é o Filho dele. E a humildade é estampada na missão dele, né? Então, assim, se ele é a nossa referência maior, né, em tudo, né, o homem só amadurece próximo dele, a humildade vamos dizer assim, é o chão que a gente deve pisar, né? Então assim, mas eu morro para a carne, quer dizer, a justiça está na carne, né? Quando eu quero ser justo demais, eu quero me manter, eu quero as minhas razões prevalecerem, né? Então aí eu perco as pessoas, mas fico com as minhas razões. Aí eu durmo com a minha razão, não com a minha esposa, né? Eu brinco com a minha razão, mas não com meus filhos. Então eu prefiro a humildade e o amor, né, que é o caráter de Deus, né, e fico nisso. É difícil, não é fácil, mas é o dia a dia, é um dia de cada vez. Olha, eu ouvi atentamente tudo isso que foi dito aí, mas tem um problema que a gente precisa abordar. E que eu vejo em muitas áreas do povo cristão tendência. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com o que eu falo, né? A gente, com a desculpa de buscar a simplicidade ou a humildade, no fundo nós queremos a mediocridade, certo? E eu não consigo ver na Bíblia o povo de Deus sendo ensinado a ser medíocre. Ele é ensinado a ser medíocre? Não, tem que se posicionar. Sim, sim, não, não. Não, medíocre não é ficar em cima do muro. Medíocre né? Eu vou dar um exemplo de mediocridade. Quando eu fiz o ginásio, muito tempo atrás, como é que a gente estudava? A gente eram 4
4 bimestres, né? E se você tirasse 7 de média em cada bimestre, você não fazia o exame daquela matéria, certo? Você podia ficar de exame em todas as matérias e você tinha direito a 3 matérias que você podia fazer um segundo exame chamado de segunda época. Não buscar a excelência. Né? Então, o que eu fazia? Eu tentava fechar, durante o ano todo, todas as matérias para não fazer exame de nenhuma. Eu tinha um amigo, Mauro, que falava, isso, você tá doido, cara? Eu tenho direito de fazer exame de todas. Por que eu vou me matar o ano inteiro? Então, eu fico de exame de todas as matérias. E ainda escolho as 3 piores para fazer a segunda época depois. Isso é mediocridade. Exatamente. Concorda? Exatamente. Mediocridade, segundo o dicionário, é aquela pessoa que decide viver seguindo a média. Nós temos poucas pessoas hoje que se destacam em alguma coisa. E quando nós usamos essa questão baseado no texto de Eclesiastes 7:16, a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que é importante a gente falar muito sobre esse assunto. As pessoas não podem usar a palavra de Deus para basearem as suas expectativas ou faltas. Muitas pessoas usam esse texto para dizer, bom, se eu não preciso ser nem justo demais e também nem sábio demais, então vou viver como qualquer um. Uma coisa que eu aprendi com Deus, eu posso escolher viver como qualquer um, mas eu vou sempre ter aquilo que qualquer um tem. Agora, se eu quero algo a mais de Deus, eu tenho que provocar. Eu até brinco que as pessoas leem a Bíblia pela metade. Um texto bem para ditar isso é aquele que diz assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Não é lindo esse texto? Maravilhoso. Só que a segunda parte dele, através do seu poder que opera onde? Em nós. Em nós. Então, quem vai desencadear esse poder? É Deus ou é a minha pessoa? Sou eu. Da mesma forma, é o conhecimento. Deus, ele me dá um cérebro brilhante, ele me dá uma capacidade maravilhosa. Só que eu vou decidir se eu vou buscar conhecer, eu que vou decidir se eu vou me destacar, eu decidir se eu vou brilhar nessa terra ou vou ser mais um. Nós vemos na Bíblia vários personagens que se destacaram porque não aceitaram a mediocridade, porque eles quiseram crescer mais. Nós temos um exemplo, Pedro. Pedro foi um homem que ele fez grandes obras em Jerusalém, mas quem se destacou com os gentios? Foi Paulo. Por quê? Era um homem que estava sempre buscando conhecer, buscando sempre aprender, sempre buscando crescer no seu conhecimento. Você percebe que quando ele vai evangelizar em Éfeso, ele vai evangelizar aquelas pessoas religiosas, adoradoras de Diana, ele chuta forte com os filósofos da época, os epicureus, os estoicos, usando o quê? Só a Bíblia? Ele usa filosofia. Precisamos aprender mais. Raimundo Nonato, ele mora em Santarém, lá no Pará. Porque só Jesus Cristo tem sabedoria, só Jesus Cristo tem a justiça. Porque se diremos que somos sábios, onde iremos buscar? Se dissermos que somos justos, onde encontrar a justiça? Deus nos abençoe. Então, Raimundo, mas aí, então Deus não quer que você busque muita justiça e muita sabedoria em Jesus? Quer, não quer? Com certeza, sim. Jesus não tem que ser pleno em nós? Sim. Aí nós vamos ser muito sábios e muito justos, ou não? Muito sim, demasiadamente não. Pegadinha. O que seria ser demasiadamente sábio? Justo o senhor já mostrou, mas e demasiadamente sábio? Vou para o mundo profissional. Tá. No mundo profissional, normalmente a gente trabalha com alguma coisa e quando você trabalha com algo há muito tempo, você se torna um especialista. Quando você conhece muito de um assunto e outra pessoa, que às vezes nem conhece tanto, vem com argumentações referente ao mesmo assunto para um especialista, raramente ele dá atenção. Claro. Ou conversar com o leigo? Não é claro. Eu estou aqui, eu estudo a faculdade 4 anos, leio a Bíblia há 20 anos e sei que não sei nada. Se eu não ouvir o que o pastor fala, que o outro pastor fala, que outro pastor fala, que não sejam pastores falam, eu vou deixar de aprender. Eu vou perder a oportunidade de evoluir. E eu cometi muito, por isso que eu falei que eu gostei muito desse tema, porque eu cometi muito esse erro. De quando eu conhecia algo, a minha argumentação era tão forte, tão drástica, que eu assustava as pessoas. E aí, talvez elas até tivessem ideias para me passarem, porém não conseguiam, porque ficavam
acuadas, com medo. Então isso não é bom. Isso não eleva, porque duas cabeças sempre vão pensar melhor que uma. Ainda que a outra não tenha tanto conhecimento, ela vai trazer experiências que ela passou. Vou dar um exemplo. Aristóteles falou assim: trate os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida da sua desigualdade. Puxa, como que eu vou explicar isso para o público? Que difícil essa fala, essa língua, eu quase não entendia. Aí, assistindo televisão com a minha filha em casa, de que eu viria aqui discutindo um assunto, conversando um pouco, ela falou assim: pai, não encaixa naquela ilustração onde tem 3 homens vendo um futebol e um é bem alto, estão atrás de um muro, o outro é mediano e o outro é bem baixinho, e lá existem 3 caixotes. Qual é o justo para fazer com esses caixotes? Ou seja, dá um para o mediano, o alto alcança a visão do muro e o pequenininho sobra em 2 caixotes e também pode ver o muro. Tratei os desiguais nas suas desigualdades. Ouve isso de uma menina de 17 anos, está certo que ela já está na faculdade, mas é muito esforçada. Mas me esclareceu essa passagem de Aristóteles com uma tamanha qualidade, fica muito mais fácil. É que dos pequeninos vem o perfeito louvor. Exatamente. E aí você ouvir, ainda que você seja um especialista, que você seja o conhecedor de todas as coisas, foi o que o irmão disse na entrevista. Eu quero ter razão ou dormir com a minha mulher? Eu quero ter razão, dormir com a minha razão ou dormir com a minha esposa? Eu quero ser feliz. Então eu tenho que aprender isso. Não julgar com a medida que eu acho que é a correta. Tá certo. Deixar a medida para Deus. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Pastor Michel Alex Dias da Costa, da Igreja Internacional da Graça de Deus em Arujá, lá no Jardim Pinheiro, muito obrigado pela participação do senhor. Pastor Adolfo Kutinskas, teólogo batista e membro da Igreja Caetano do Sul, muito obrigado. Eu que agradeço. E eles continuam à sua disposição aí pelo site vejamsol.com.br para tirar suas dúvidas, atender seus convites. É só você entrar em contato com eles. Usando o site, na aba Convidados, você tem o acesso a esses irmãos, tá bom? Use a sabedoria deles, tá? Mas não abuse. Vamos lá, vamos ver quem é que vai ganhar o brinde da Agrade. Edrin, lá de Redenção, no Pará. Valeu, Edrin. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos veremos no próximo. Vejam só.